Filipenses capítulo 1, tá? Vamos ler dos versos de 1 a 11, tá bom? Filipenses 1, de 1 a 11. Filipenses 1, de 1 a 11, para a gente poder introduzir aqui a nossa série, a mensagem aqui nessa manhã, tá bom? Todos acharam? Amém, né? Tem ali na projeção, né? Tá fácil, né? Vamos lá então. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus, Tua palavra é linda, a Tua palavra nos inspira a sermos melhores, a Tua palavra nos exorta, a Tua palavra traz luz para o nosso caminho, e nós estamos aqui mais uma vez nos encontrando com ela, e nós pedimos, Deus, que nessa manhã o Teu Espírito, Pai, aplique cada palavra, cada vírgula, cada tio aqui desse texto tão lindo no nosso coração. Queremos sair daqui Te amando mais, amando-nos uns aos outros. Queremos sair daqui mais comprometidos com o Teu reino, com a Tua igreja, com o Teu evangelho, mais comprometidos em sermos mais do que ouvintes, participantes, Senhor. Pessoas que abraçam, que se envolvem, que entram de cabeça e que não aceitam fazer nada pela metade. Queremos sair daqui nessa manhã cheios da Tua presença, do Teu Espírito, renovados e fortalecidos. Faz assim nessa manhã, Senhor, na nossa vida. Oramos e pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Queridos, quando a gente escreve uma carta, é óbvio que você escreve uma carta para alguém, né, que são os destinatários, e é óbvio que quem está escrevendo, né, essa pessoa precisa assinar a carta que está escrevendo. É bem verdade que carta é um negócio meio do passado, né? Eu não sei quantos aqui ainda escrevem cartas. Hoje a gente escreve e-mail, né? A gente escreve 120 palavras, 120 caracteres, melhor dizendo, porque tem que ser bem curta a comunicação. E parece que carta é uma coisa demodê, né? Assim, né? Como a própria palavra, né? Que eu acabei de dizer agora, fora de contexto, né? Uma coisa do passado. Mas quando a gente se encontra com os textos bíblicos, sobretudo do Novo Testamento, nós encontramos algumas cartas que foram escritas por homens de Deus para orientar as igrejas que eram plantadas. O apóstolo Paulo, um plantador de igrejas, alguém que tinha plantação de igreja na veia, chamado por Deus para ser esse apóstolo da plantação, apóstolo dos gentios. Paulo, ele saía pelo mundo plantando novas igrejas. E uma coisa bonita que a gente encontra no apóstolo Paulo é que Paulo plantava igrejas, mas continuava preocupado com elas. Continuava envolvido, plantava. Paulo às vezes plantava uma igreja e 10 anos depois Paulo ainda está escrevendo cartas, porque recebeu alguma notícia a respeito daquela igreja que trouxe alguma preocupação para o seu coração, ou simplesmente para escrever cartas para a orientação da igreja, para que a igreja tivesse um norte, uma direção e fosse abençoada. E o que me chama a atenção é que nessa carta aos Filipenses nós encontramos dois remetentes, porque quando você começa a ler o texto, né, logo no primeiro versículo está escrito assim: Paulo e Timóteo,
servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. E eu gosto porque o apóstolo Paulo, ao escrever, diz que ele e Timóteo, eles eram os remetentes dessa carta aos filipenses, mas ele traz para eles dois, no caso Paulo e Timóteo, uma definição daquilo que eles eram para Deus e para a igreja. Ele diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Queridos, que coisa maravilhosa. Um homem como o apóstolo Paulo, com a sua capacidade, com o seu conhecimento, com o seu conteúdo, um homem plantador de igrejas, com ministério muito sucesso, e a gente pode falar em sucesso e medir sucesso por aquilo que se faz, que eu acho que é um grande erro a gente medir o sucesso de uma pessoa por aquilo que ela faz, porque eu acho que nós conhecemos o Evangelho, conhecemos a palavra, já entendemos que sucesso não tem a ver necessário com aquilo que a gente faz, mas com aquilo que a gente é, com aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Mas pegando os parâmetros humanos de realização, Paulo era um homem de sucesso naquilo que ele fazia, plantador de igrejas. Interessante, porque quando ele se apresenta para os filipenses, ele fala: eu sou apenas um servo. Que coisa maravilhosa. E se tem uma coisa que pode definir um homem de Deus, uma mulher de Deus, não é aquilo que ela faz como profissão, não é aquilo que ela conquistou na sua vida, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com status, com posição social, mas se tem uma coisa que precisa definir a minha vida e a sua, é o fato de nós sermos servos de Deus. Quando a gente entende que somos de fato, quando entendemos de fato que somos servos de Deus, nós conseguimos ressignificar a nossa vida. Nós conseguimos nos ver de maneira diferente e não dependemos mais da visão do outro a meu respeito para eu ter valor. Já percebeu isso? Como que a gente depende tanto do que o outro diz a nosso respeito para a gente ter valor? Depende tanto do elogio do outro para a gente ter valor. Se o fulano não me elogiou, se o fulano não reconheceu o meu trabalho, se o fulano não reconheceu o que eu fiz, se não me deu um parabéns, eu fico mal, eu fico acabado. E isso acontece muitas vezes pela incapacidade que nós temos de nos auto-perceber, nos auto-definirmos como sendo servos de Deus. Porque se você entender isso, que você é alguém que foi chamado por Deus para viver para Ele, e tudo que você faz em última análise é para Ele, você não vai viver mais dependente dos elogios e dos aplausos de ninguém. Embora, claro, não estou dizendo aqui que a gente não tenha que aplaudir e reconhecer as coisas boas que as pessoas fazem, porém, nós sabemos que é Deus quem nos valoriza. E vou te dizer mais, se lá pelas tantas você faz alguma coisa e que lá você não teve tanto sucesso, e eu já vivi muito dessa experiência, e já fiquei como você frustrado porque não me elogiaram, ou porque criticaram, ou porque simplesmente não falaram nada sobre aquilo que eu fiz. Mas se você tem essa consciência, você sabe que mesmo quando você erra, mesmo quando você não é tão feliz no seu propósito, Deus continua te amando do mesmo jeito, e continua investindo na sua vida do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque Ele é um Senhor amoroso, gracioso, piedoso, diferente das pessoas que nos cercam. Então, Paulo e Timóteo, dois remetentes para a carta aos Filipenses, que se autodenominam servos de Deus. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, eu queria que você pudesse ter essa percepção. Quando você chegar na sua casa e você for se olhar no espelho, eu queria que você pudesse olhar naquela imagem, não, quem sabe, um advogado, uma dona de casa, um médico, ou seja lá a sua profissão, seja lá o que você faça na vida, mas que você pudesse se perceber sobretudo como alguém que Deus chamou para servi-lo. Alguém que Deus chamou para amá-lo, alguém que Deus chamou para se relacionar intimamente com Ele. E se você tiver essa consciência na sua vida, eu te garanto que a sua percepção de si mesmo, a sua autoestima, a sua vida vai mudar. Porque você vai começar a se percebendo, fazendo coisas não mais para as pessoas, não mais para você mesmo, para quem quer que seja, mas para Deus. Como o apóstolo Paulo mesmo disse, em outro contexto, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Então, Paulo e Timóteo, dois homens de sucesso, por assim dizer, porém, se autodenominando servos de Deus. E aí,
Essa carta tem dois destinatários, ou melhor, tem um destinatário também. Paulo, ao escrever a sua carta aos Filipenses, primeiro ele se identifica como sendo servo de Cristo, e agora ele vai dizer para quem que ele está escrevendo. Isso tudo do primeiro versículo. É interessante que ele fala: Paulo e Timóteo, servos de Deus, escrevendo a todos os santos que estão em Filipos. Que coisa maravilhosa. Filipos, uma cidade já, por assim dizer, grande, uma cidade já influente naquele contexto, e como toda grande cidade, como todo outro lugar, gente de Deus e gente que não é de Deus. E é interessante porque, se por um lado havia naquele contexto gente que não queria saber de Deus, tinha muita gente que queria saber de Deus. Muita gente que já havia se encontrado com Cristo Jesus, reconhecendo Cristo como sendo o seu Salvador. É interessante que Paulo está falando o seguinte: olha, eu estou escrevendo para um grupo de pessoas que são santos, um grupo de pessoas que estão identificadas com Jesus, o Santo. E o que me chama a atenção é que nós vivemos nos nossos dias, por assim dizer, essa mesma realidade. Nós vivemos numa cidade como o Rio de Janeiro, moramos num lugar como Jacarepaguá, freguesia e adjacentes aqui, e aí nós estamos cercados de gente que não quer saber de Deus. Mas em todo lugar nós podemos ter a certeza que Deus tem os seus escolhidos, Deus tem os seus chamados, Deus tem gente santa, Deus tem gente vocacionada, Deus tem gente que foi chamada para servi-lo. É interessante, se por um lado há pessoas que não querem saber de Deus, tão perto de nós, por muito, até mesmo se nós, quando nós não sabemos, não podemos imaginar, Deus tem gente que é dele. Gente que foi chamada por Ele, gente que é amada por Ele, que foi salva pela sua graça. E eu gosto também, se por um lado eu gosto dessa denominação, essa autodenominação de Paulo, se chamando de servo, e ele e Timóteo, servo de Deus. Por outro lado, Paulo está dizendo: nós fomos chamados por Deus para sermos santos. Servos que foram separados, porque a palavra santo significa separado no seu original. Servos que foram separados por Deus para serem santos, para terem um estilo de vida diferenciado, para não agirem conforme o curso do mundo, para não falarem como todo mundo fala, que não ajam como todo mundo age, que não faz assim porque todo mundo faz dessa forma, mas gente que entendeu que o seu Senhor é santo e os chamou também para serem santos da mesma forma, na sua forma de pensar, na sua forma de falar, na sua forma de agir. Santidade de Deus é algo que Deus requer de cada um de nós. E é óbvio, eu não estou dizendo aqui que nós vamos conseguir o tempo todo, embora fosse uma bênção isso, o tempo todo não cometer nenhum pecado. A gente sabe que o pecado é uma realidade, né? No primeiro momento eu não dei um soco no cara, mas a minha vontade era dar um murro, né? Já ia fazer assim do revólver, né? Menos, né? Dar um murro, porque a vontade nossa humana é essa. Isso já é pecado. É isso que você tem que entender. Pecado não é só o fato de você ir lá dar um murro no sujeito. O desejo no coração de dar o murro por si só já demonstra o estado do nosso coração e o pecado dentro da gente. O ódio, o rancor, a mágoa, tudo isso. Porém, o que vai caracterizar um homem santo, uma mulher santo, não é a ausência de pecado, mas é o reconhecimento do erro, a capacidade de pedir perdão, de reconhecer a falência moral, de falar: Deus, estou com sentimentos dentro de mim, esses sentimentos estão complicados, eu não estou aguentando, não estou sabendo lidar com isso, me ajuda. Deus, eu estou com um desejo grande, eu estou vivendo uma tentação, me fortalece. E mesmo se por algum motivo você derrapar e cair, é aquilo que a gente encontrava sempre em Davi nas suas cartas, ou nos salmos, ou nos seus escritos, né? Quando ele pecava, um coração arrependido, um coração quebrantado, porque sabia que tinha magoado aquele que mais o amava, que é o nosso Senhor, o nosso Deus. Então, no início da carta nós encontramos aqui, logo no primeiro verso, né? Nós encontramos Paulo e Timóteo se colocando como sendo aqueles que escreveram, se colocando como gemetentes, que eram servos de Deus, e nós encontramos aqui os destinatários para essa carta, que são os santos que se encontravam em Filipos.
E aí, né, se eu fosse escrever uma carta hoje, não inspirada, no sentido de inspirada e revelada por Deus, mas para a igreja, digamos que Deus mandasse escrever uma carta para todos os cristãos na freguesia, todos os cristãos de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, eu poderia falar aos cristãos ou aos santos que se encontram na freguesia, aos santos que se encontram em Jacarepaguá, aos santos que se encontram no Rio de Janeiro. E aí, queridos, isso é maravilhoso, porque isso demonstra o desejo de Deus de uma igreja santa, de uma igreja pura, a noiva imaculada, que um dia vai ser buscada, alcançada pelo noivo, o Senhor Jesus. E aí, é claro, né, a gente olha para a igreja hoje, às vezes a gente encontra uma noiva meio feinha, né, uma noiva meio desarrumada, uma noiva meio suja, uma noiva meio assim, diferente daquilo que a gente imagina que seja uma noiva ornamentada, preparada para receber o seu noivo. Mas, embora muitas vezes nós encontremos coisas feias na igreja, nós precisamos entender que essa igreja é a igreja de Jesus e ela é formada por santos. E assim, é aquilo que Jesus sempre dizia, ou disse em alguma de suas parábolas, né? Ou numa de suas parábolas: não dá para separar joio de trigo. É necessário que o joio e o trigo caminhem juntos até o final. E assim, vai ter joio. Toda igreja tem joio. O que prevalece é o trigo, mas toda igreja tem joio. E aí, um dia vai ser separado, e não cabe ao pastor separar, não cabe a você separar. Isso é Deus quem faz. Isso é papel de Deus, no tempo dele, do jeito dele. E às vezes está ali joio, o joio se transforma em trigo na medida, com o tempo vai passando, as pessoas vão mudando, o coração vai sendo transformado e Deus vai agindo. Agora, essa é uma carta que tem remetente, é uma carta que tem destinatário, e é uma carta que tem um assunto central. Porque o assunto central dessa carta é a natureza e a base da alegria cristã. Se você ler Filipenses, eu aconselho que você leia e faça isso numa única, como a gente diz, numa única sentada. Ler numa única sentada não é aquela leitura que você faz, lê um versículo, 2 versículos e para e guarda. Não, é você sentar e ler do início ao fim, porque uma carta pequena, que em meia hora, 40 minutos no máximo você lê a carta de Paulo aos Filipenses, você vai perceber que essa carta traz uma mensagem central. E a mensagem central dessa carta é a natureza e a base da alegria cristã. E eu gosto muito porque Paulo tem um conceito sobre alegria. Paulo tem um conceito sobre felicidade ou sobre alegria. É interessante porque olha só o conceito que o Paulo traz de alegria. Para Paulo, a verdadeira alegria não é uma emoção superficial que depende de circunstâncias favoráveis do momento. Ou seja, Paulo, um homem de Deus, que ao escrever essa carta, possivelmente estava preso em Roma. Paulo escreve essa carta de dentro de uma prisão, de uma situação desfavorável, no entanto, uma situação desfavorável. E o apóstolo Paulo, dentro de uma prisão, está falando da alegria do seu coração. Olha que coisa aparentemente contraditória. Como que alguém que está preso, como que alguém que está privado da sua liberdade, passando por um sofrimento, porque, imagina, eu não sei qual seria a minha reação se injustamente ou mesmo justamente eu fosse parar numa prisão, preso, privado da minha liberdade, daquilo que eu poderia estar fazendo, deveria estar fazendo. Paulo estava preso. E o que chama atenção é que Paulo tinha uma consciência profunda de que a sua alegria não dependia das circunstâncias favoráveis do momento. E quando você lê Filipenses, como eu já lhes disse, numa única sentada, o que você percebe é que Paulo escreve com um coração grato a Deus, cheio de alegria, porque apesar das circunstâncias, Paulo ainda conseguia encontrar motivos para alegria. E Paulo, é interessante porque quando a gente olha para o que Paulo está escrevendo para Filipenses, você percebe que Paulo traz motivos claros para essa alegria. O apóstolo Paulo, ele traz alguns motivos pelos quais ali ele conseguia ter o seu coração cheio de alegria. Então, Paulo, dentro da prisão, numa situação aparentemente desfavorável, circunstâncias lá não tão felizes, mas Paulo está dizendo: o meu coração se encontra cheio
de alegria e gratidão. E Paulo vai começar a falar o porquê da alegria do coração dele, o porquê o coração dele estava cheio de alegria. É interessante porque, como eu falei para vocês, a alegria cristã, ela independe de condições externas. E é possível, mesmo em meio a circunstâncias adversas, como sofrimento, como perseguição, como calúnias, como ofensas, como violência, você continuar mantendo a alegria. Sabe por quê? Paulo tinha consciência de que a sua alegria vinha de Deus. A sua alegria vinha da relação com Deus. E a plenitude da alegria vinha sobretudo da relação com Cristo ressuscitado e glorificado. Irmãos, entenda uma coisa nessa manhã. É por isso que conhecer a Cristo é fundamental. Conhecer a palavra de Deus é uma coisa fundamental. Porque quando você tem a noção de quem Cristo é, a noção do que Cristo fez por você, e quando você conhece a posição de Cristo exaltado hoje, à direita do Pai, intercedendo por nós, e você se vê como alguém que está junto a Cristo, alguém que está em Cristo, você consegue perceber e viver esse mesmo estado de exaltação que Cristo vive hoje na glória. É por isso que para nós cristãos protestantes, não é por isso que nós cristãos protestantes não adoramos uma imagem com Cristo crucificado. É por isso que nós não adotamos aquela imagem do Cristo humilhado, derrotado, porque a Bíblia diz que Jesus, ele venceu a morte. A Bíblia diz que Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, e a nossa identificação passa pelo sofrimento de Cristo, sim, passa pela dor de Cristo, sim, mas a nossa identificação final, sobretudo, é com a glorificação de Jesus, porque ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele está glorificado ao lado do Pai. E a Bíblia fala que essa alegria definitiva surge justamente da comunhão com esse Cristo glorificado, ressuscitado. É interessante porque quando a gente lê toda a carta de Paulo aos Filipenses, nós percebemos que Paulo fala da alegria do Senhor, enfatizando que somente através de Cristo nós conseguimos alcançar a verdadeira alegria. Nós não dependemos de momentos pontuais de prazer, nós não dependemos de um grau etílico, ou seja, de álcool no nosso sangue, para a gente ter essa alegria. A gente não depende de tudo estar bem dentro de casa, a gente não depende de ter dinheiro no bolso, a gente não depende de ter filhos, de não ter filhos, de filho crescer, de filho não crescer, de morar bem, de morar mal, porque a nossa alegria está em Jesus. A nossa alegria depende dessa união com Cristo, depende dessa conexão com Cristo ressuscitado e glorificado. É interessante porque o apóstolo Paulo, a Vivi já avançou ali, né? Vai começar a falar da alegria, os motivos da sua alegria. E aí Paulo vai ser muito específico no que diz respeito à relação dele com os filipenses. Eu acho bonito, porque Paulo demonstra uma gratidão muito grande por essa igreja. Porque a igreja de Filipos, essa igreja de Filipos, eles haviam contribuído com a obra missionária de Paulo. Eles haviam mandado dinheiro para Paulo. E eles mandam dinheiro por conta do envolvimento que eles tinham com Paulo e com a visão que Paulo tinha. Isso é muito interessante porque Paulo havia plantado essa igreja há aproximadamente 10 anos. Havia 10 anos que a igreja de Filipos havia sido plantada pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. E aí, depois de 10 anos, olha que coisa fantástica, Paulo ainda tinha motivos para agradecer a Deus pelaquela igreja. Imagina, é como se hoje, né, muito mal comparando, se hoje a gente vai completar daqui a pouco 6 anos de vida, daqui a 4 anos, o Badu, pastor Eduardo da Barra, que me enviou para cá para plantar essa igreja, ele ficasse sabendo por pessoas, né, que a igreja se perdeu, que a gente entrou, por exemplo, na linha da teologia da prosperidade, nessa linha trágica para mim do evangelho, que deturpa o evangelho, que a igreja se perdeu, que eu pessoalmente me perdi, né? Que eu pessoalmente não me preocupo com o povo, né? Estou preocupado somente comigo, em crescer pessoalmente, abandonei o povo. Imagina, depois de 10 anos, o pastor Eduardo não tem motivo para se alegrar com a igreja que ele ajudou a plantar. Não era o caso de Paulo também, porque o apóstolo Paulo, depois de 10 anos, estava expressando a sua alegria pelos frutos que estavam sendo produzidos na vida dos filipenses.
Que coisa fantástica! Ele fala: eu dou graças a Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês em oração. Oh, que coisa maravilhosa! É como se também, imagina, daqui a alguns anos a gente poder olhar para trás e falar: caramba, como que essa igreja floresceu, como tem crescido, como tem gente sendo abençoada. E aí a gente poder agradecer a Deus, celebrar a Deus por conta de tudo que Deus tem feito. Mas eu estava dizendo para vocês que o apóstolo Paulo estava agradecendo pelas ofertas, porque os filipenses haviam tirado dinheiro do próprio bolso para ajudar o ministério de Paulo, para abençoar o ministério de Paulo. E o que me chama a atenção é que os filipenses deram dinheiro, mas o dar dinheiro foi apenas uma expressão, ou uma das muitas expressões do envolvimento que os filipenses tinham com a igreja de Jesus. Irmãos, olhem para mim aqui, olhem para mim aqui. Eu dizia agora há pouco aqui, não lembro que momento do culto, se foi na oração, acho que foi na oração. Eu pedi aqui que Deus nos abençoasse com a capacidade de nós estarmos inteiros naquilo que a gente faz. Uma das piores coisas que pode acontecer na nossa vida no que diz respeito ao Evangelho é a gente estar pela metade, é a gente não se envolver. Deus colocou você aqui nessa igreja para você se envolver. Deus colocou você aqui nessa igreja para você contribuir. Pastor, você está falando de dinheiro? Estou falando de dinheiro também. Mas não é só isso, porque os filipenses só contribuíram financeiramente porque havia no coração deles um desejo, um envolvimento como um todo. Eles se entregavam ao ministério. Eles acreditavam em Paulo, acreditavam na proposta de Paulo, viam em Paulo santidade, viam em Paulo compromisso, seriedade, e por conta disso eles colocaram dinheiro no ministério de Paulo, na igreja de Filipos, e se envolveram com essa obra de uma forma maravilhosa. Os filipenses, como já lhes disse, compartilhavam da visão que Paulo tinha da igreja. Eles sabiam que Paulo pregava o genuíno evangelho de Jesus, e por isso investiam no seu ministério. Uma dica boa para você: se você quer botar dinheiro na igreja, ou numa igreja, se você está visitando a gente, você está procurando uma igreja, veja se essa igreja prega o evangelho. Porque se essa igreja não prega o evangelho, não bote seu dinheiro, e não dê a sua energia, e não dê o seu tempo, porque você tem a obrigação de colocar o seu dinheiro, a sua energia, a sua força em lugares onde o evangelho é pregado, em lugares onde a palavra de Deus é anunciada com santidade, com sabedoria, onde o povo está sendo alcançado. Agora, lugares onde impérios pessoais estão sendo construídos, onde a igreja não tem visão de reino, não se anuncia o evangelho, onde se psicologiza o púlpito. E aí a gente tem que tomar cuidado e não deve botar dinheiro mesmo não. Agora, os filipenses compartilhavam da visão que Paulo tinha, porque eles percebiam que Paulo era um pregador do evangelho, e eles davam, eram generosos. Agora, eles participavam do ministério de Paulo. É interessante porque a palavra utilizada no grego para essa participação é a palavra koinonia. E a gente tem uma tendência de achar que koinonia é só comunhão. Não! A palavra koinonia tem a ver muito mais do que a gente estar aqui domingo após domingo, dar um beijo no outro, abraçar o outro, ter comunhão, almoçar juntos. A palavra koinonia significa participação efetiva, envolvimento efetivo, abraçar o ministério, abraçar a causa. E essa palavra utilizada aqui pelos filipenses, por Paulo aos filipenses, para falar do envolvimento deles. Interessante, né? Porque Paulo sabia que o progresso do evangelho lá em Filipos se deu por conta da participação, do envolvimento dos filipenses do ministério, e envolvia a participação financeira e a obra como um todo. Meu irmão, minha irmã, a obra é de Deus. É Deus quem faz a obra crescer. Mas deixa eu dizer uma coisa: se você não se envolver, se você não se entregar, se você não vir isso aqui como sendo seu, como Deus tendo colocado você aqui para você fazer essa igreja crescer, eu ouso dizer, tirando um aspecto sobrenatural, que a igreja não cresce, a igreja não sai do lugar. Por uma razão muito simples: tem ministérios onde há pastores carismáticos, né, que pregam muito bem, que falam muito bem. Nenhuma coisa, nenhuma outra tem a ver comigo. Não sou carismático e sei também das minhas limitações no púlpito. Mas tem lugares que as igrejas crescem por conta da persona. O sujeito é carismático. Se ele faz assim com a mão, a igreja vai para um lado. Se ele faz para cá, a igreja vai para o outro. Ele consegue mexer com as pessoas, tem a capacidade de mexer com o emocional. Ele sabe a hora de elevar o tom de voz para que a igreja vá ao êxtase. Ele sabe a hora de falar, sussurrando no ouvido para que a igreja se quebrante. Técnicas de comunicação. E aí a igreja cresce.
Tem igreja que cresce assim. Agora, o verdadeiro crescimento, o crescimento sustentável, o crescimento que Deus quer, é um crescimento que envolve toda a comunidade. Eu e você. Eu já ouvi dizerem que quem gera ovelha é ovelha, e o pastor cuida. Eu concordo em parte com isso. É responsabilidade sua como ovelha gerar ovelha. É responsabilidade sua orar pelo seu vizinho, orar pelo seu amigo, orar pelo seu parente, convidá-lo para vir à igreja, para ouvir o evangelho, anunciar o evangelho para ele. É responsabilidade sua como ovelha gerar ovelha. Você precisa, meu irmão, minha irmã, né, fazer ênfase aqui às irmãs também, que eu fui criticado na semana passada porque eu não falei das irmãs, né, eu falei só dos irmãos aqui na pregação. Então, é necessário que você, meu irmão, que você, minha irmã, se envolva com o ministério, se envolva com a igreja, que a igreja não seja apenas o lugar que você frequenta aos domingos, mas é o lugar que é a tua base, que é o lugar da segurança, que é o lugar que você acredita que Deus está fazendo uma obra, e que você se envolve com esse lugar, com esse projeto, porque você sabe que isso aqui é um lugar que abençoa vidas, é um projeto que abençoa vidas. E Paulo está se alegrando porque os filipenses entenderam isso. Ele se alegrou porque os filipenses participavam dessa coinonia, essa participação, esse envolvimento, que incluiu o envolvimento financeiro. E é interessante porque Paulo vai falar da sua gratidão por conta da perseverança dos filipenses em continuarem investindo no evangelho. Porque os filipenses acreditavam que ele, o apóstolo Paulo, havia plantado uma igreja de Jesus, que deu continuidade àquele ministério, deu continuidade àquela proposta do apóstolo Paulo lá atrás, e essa igreja perseverava naquele propósito. Acredito que esse trecho nos mostra também um pouco da perseverança, uma doutrina da reformada, né, chamada perseverança dos santos, que é a capacidade que o Espírito Santo dá aos verdadeiros crentes de perseverarem firmes até o fim. Que coisa maravilhosa é saber que não porque eu sou bonzinho, mas porque a graça de Deus me alcançou, que eu vou firme até o fim, que eu não vou me afastar do meu Deus. Por mais até que eu dê tropece aqui, caia a colar, né, que é aquela música que diz tropeça aqui, oi, caia a colar. Isso pode acontecer na vida de qualquer um, não é para ficar acontecendo, mas pode acontecer. Mesmo se isso vier a acontecer, a perseverança dos santos é essa doutrina maravilhosa que diz que Deus jamais deixará de ter a sua mão sobre a minha vida. E se eu sou de verdade dele, se ele me ama, se ele me resgatou, eu posso cair, mas ele vai me resgatar, ele vai me sustentar e vai me levantar de novo. E aí, os filipenses continuaram firmes no propósito de continuar envolvidos no ministério de Paulo. Agora, queridos, Paulo vai orar. Paulo agradece pela vida dos filipenses, motivo de muita alegria, de muita gratidão, mas Paulo tinha um motivo de oração. Paulo ora por eles, e eu gosto disso aqui, porque o apóstolo Paulo vai orar para que eles cresçam ainda mais no amor. Preste atenção, Paulo não está orando para que eles amem, porque eles já amavam e demonstravam isso. A oração de Paulo é para que vocês transbordem em amor. Que coisa fantástica! Para que vocês não tenham um amor meia boca, ou não amem de vez em quando, ou apenas amem. Eu oro para que essa igreja que já é amorosa, que já se preocupa comigo e com o ministério, com o reino, essa igreja ame ainda mais, ao ponto desse amor transbordar e transbordar e transbordar. Paulo vai dizer que havia começado uma obra, que Deus havia começado a fazer uma obra da vida dos filipenses. Isso é bonito, sabe por quê? Porque isso demonstra que muitas vezes Deus começa uma obra na gente, mas como o Orlando gosta sempre de falar, de citar aquela plaquinha, né, Orlando? Né? Desculpe o transtorno, né? Estou em obras. Isso é verdade, porque nós somos seres que estamos em obras. Há uma tensão na teologia que a gente diz que é o já e o ainda não. Ou seja, eu já fui salvo, já sou santo, o Espírito Santo já mora em mim, mas eu ainda não estou salvo por completo. Essa expressão não sei se é mais adequada, mas essa salvação não foi planificada ainda em mim. Essa salvação não foi consumada na sua totalidade ainda em mim. Eu ainda sou pecador. Um dia não mais serei, quando estiver na glória com o Senhor, mas eu ainda sou pecador. Eu ainda tenho limitações físicas, né?
morais, um dia não mais terei, quando o Senhor vier me buscar, e nós nos buscar e morarmos com Ele na glória. Mas por enquanto nós vivemos a tensão do já e do ainda não. Hoje, domingo, vim à igreja, estou mais santo. Amanhã, segunda-feira, dou uma escapada, fico mais irado. E a gente vai vivendo essa tensão. Embora essa tensão deva diminuir cada vez mais. Porque como o sábio vai dizer em Provérbios, que diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Não somos dia perfeito ainda, mas a nossa vereda tem que brilhar mais e mais a cada dia. Hoje, você tem que ser melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Crescer. Você não pode se acostumar. Você não pode se acomodar. E é por isso que Paulo vai dizer que Deus havia começado uma obra nos Filipenses, mas ele estava orando para quê? Para que essa obra pudesse ser planificada, para que essa obra pudesse ser consumada. Paulo está se regozijando pelos sinais dessa conversão, pelos sinais dessa santidade, mas está dizendo: eu oro para que vocês cresçam. Eu oro para que vocês se envolvam mais, para que vocês amem mais, porque tem uma razão para isso. Porque Paulo ora, pode passar, Vivi, por favor? Paulo ora pelo amor, mas pelo crescimento, e esse crescimento que o apóstolo Paulo ora é um crescimento em amor, ou do amor. Olha só que coisa interessante. Paulo vai dizer na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 22, que o fruto do Espírito é amor. Ele começa falando do fruto do Espírito como sendo amor. Então Deus é amor, né? E se eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho que amar. É a principal marca de um convertido, de uma pessoa renovada, é amor. Se seu coração está cheio de ódio, você tem que rever algumas coisas. Se o teu coração não perdoa, você tem que rever algumas coisas, porque o fruto do Espírito é amor, sobretudo, paz, alegria, tudo isso, mas começa com amor. Olha só o que João vai dizer na sua epístola, primeira epístola, capítulo 4, versos 7 e 8. Amados, olha como é que ele começa: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Coerência, irmãos, é óbvio. Deus é amor, é um silogismo lógico, né? Deus é amor. Eu conheço um Deus de amor, eu sirvo um Deus de amor, eu ando com um Deus de amor. Logo, eu tenho que amar. É um silogismo. Se Deus é amor e eu o conheço, eu tenho que amar. Agora, sabe qual é o nosso problema? Nosso problema, um deles, é que muitas vezes nós não conhecemos Deus da forma, pelo menos, como nós dizemos. A gente diz que conhece Deus, mas a gente não conhece Deus como a gente deveria conhecer, naquilo que Deus se revelou. A gente conhece a religião, a gente conhece Deus, a gente conhece o que o pastor prega no domingo, a gente conhece o que a gente ouve na rádio, a gente conhece o que falam para a gente, e às vezes a gente para por aí. Mas a Bíblia fala, o apóstolo Paulo diz que nesse amor você tem que se aprofundar. Ou melhor, nesse conhecimento você tem que se aprofundar. Nesse conhecimento você tem que entrar de cabeça. Ele vai dizer, aí João falando, vocês só vão conseguir amar de verdade a Deus e o seu próximo, se vocês conhecerem Deus profundamente. Senão, você vai continuar batendo na trave, vai continuar na tentativa, você vai continuar buscando. E aí a gente tem que responder uma pergunta também nessa manhã: o que é amar? Eu trago também um verso para a gente aqui nessa manhã. 1 João capítulo 5, agora verso 2, vai dizer: assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Quer saber se você ama a Deus? Pergunte para você mesmo: eu observo, eu respeito, eu obedeço os mandamentos de Deus? Não dá para desassociar amor e mandamento. Da mesma forma que não dá para desassociar fé e obediência. Porque Abraão creu e obedeceu da mesma forma. A fé de Abraão foi uma fé obediente. Da mesma forma, na nossa vida, não tem como. Se nós não obedecemos a Deus, nós não amamos. Eu sempre digo isso aqui, né? Eu falo para as minhas filhas, né? Está dizendo que me ama? Ah, pai, eu te amo. Está dizendo que me ama? Me obedece. É fato. Porque se você ama, eu falava aqui semana passada, eu acho, você obedece. E o mandamento não se torna um peso para a sua vida, porque obediência em amor.
Eu amo, então eu obedeço. Interessante, né? Porque o Paulo vai dizer também aos Romanos, no capítulo 13, verso 8, a gente tem na projeção, né? Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Olha que fundamental, claro aqui, aquele que ama o seu próximo cumpre a lei, porque a lei diz isso. Pois estes mandamentos, né? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. Se você amar o seu próximo como a si mesmo, você está resumindo nesse amor tudo que Deus mandou você fazer, porque em última análise, o mandamento que fica é esse: ame a Deus e ao próximo, ponto. Aquilo que eu vi, eu acho que foi o Ariovaldo dizendo, né? Acho que foi o Ariovaldo, não sei, Ariovaldo Ramos falando: se a gente ama a Deus, tudo muda. Porque se você ama a Deus, você ama a terra que Deus fez e você vai cuidar da terra. Se você ama a Deus, você vai amar as pessoas que Deus fez e os conflitos vão acabar. Se você ama a Deus, você vai amar você que Deus fez e você vai cuidar mais de você, da tua saúde. Então se você ama, tudo muda. Se você ama Deus acima de tudo, se você ama Deus sobretudo, acima de tudo, tudo vai mudar na sua vida. Queridos, Paulo ora para que esse amor possa aumentar. Mas Paulo vai dizer o seguinte, passa para a gente, Vivi. O caminho para o crescimento, e crescimento em amor, vai passar por conhecimento teológico e discernimento moral. É mais ou menos assim. Você mergulha naquilo que Deus revelou para você, para mim, na sua palavra. E você se torna um crente bereano. Dizia que também semana passada, eu acho, né? Pastor pregou, pastor Alexandre deu aula, alguém falou alguma coisa na reunião, vamos para a Bíblia. Eu não quero ficar, primeiro, eu quero conferir se o que foi falado de fato é bíblico. Primeira coisa. Segunda coisa, eu não quero só ficar no que foi falado, eu quero conhecer mais. E você vai para a Bíblia, você vai para os livros. Eu acredito que um cristão que quer conhecer mais a Deus tem que ler bons livros, porque a Bíblia é maravilhosa, mas a Bíblia por si só, por mais que revele coisas fantásticas, você precisa de um acompanhamento, de um material para te ajudar a entender algumas coisas mais. Essa história de que eu só preciso da Bíblia é bobagem, porque gente santa, gente de Deus, teve insights, foi inspirado para escrever coisas fantásticas, nos ajudam a percebermos algumas coisas que são de Deus. Então leia bons livros, mergulhe nas escrituras sagradas, vida de oração, porque duas coisas vão acontecer: você vai conhecer mais o caráter de Deus, vai conhecer mais quem Deus é, e muitas das tuas crises vão acabar, porque você vai ver que muitas das tuas crises é por conta do fato de você não conhecer a Deus naquilo que Ele é de verdade. Mas vai acontecer uma segunda coisa: discernimento moral. Ou seja, você vai começar a perceber o certo e o errado. Você vai começar a ter um discernimento, uma percepção de que tem coisas que não são mais para você, que tem coisas que não tem mais a ver com a tua vida. Você cresce teologicamente, biblicamente falando, e consequentemente os seus olhos são abertos para você começar a perceber coisas que você não percebia antes. Discernimento moral. E aí, queridos, esse, eu acredito, é um exercício para aqueles que querem ser alcançados pela oração do apóstolo Paulo. Se você nessa manhã chegou aqui e você se identifica com a oração de Paulo no que diz respeito a um crescimento, a esse crescimento no amor, a esse crescimento na graça, no envolvimento maior, uma participação maior sua, se você se identifica com essa oração, eu acredito que é porque você quer sair do lugar, que você é alguém que não quer não se envolver e não quer ficar na média, ser uma pessoa medíocre no reino. Porque é muito fácil. Tem muita gente nos nossos dias que querem parte do evangelho, mas não querem o evangelho todo. Bom, o que esse evangelho pode me ajudar? Vai me dar um emprego? Eu quero. Vai melhorar meu casamento? Eu quero. Mas só no aspecto que melhora a minha vida. Mas eu não quero ele tudo para a minha vida. Olha que interessante esse texto do Carson, um comentarista, um escritor, um teólogo. Ele fala o seguinte: passa para a gente, Vivi, por favor. Eu gostaria de comprar mais ou menos $3 de evangelho, por favor. Não muito.
apenas o suficiente para me fazer feliz, mas não demais que eu fique dedicado. Eu não quero tanto evangelho que eu aprenda a realmente odiar a cobiça e a luxúria. Certamente, não quero tanto que comece a amar meus inimigos, prezar a autonegação e contemplar o serviço missionário em alguma cultura diferente. Eu quero êxtase, não arrependimento. Transcendência, não transformação. Eu gostaria de ser querido por algumas pessoas gentis, perdoadoras e de mente aberta, mas eu mesmo não quero amar aqueles de diferentes raças, especialmente se tiverem cheiro. Eu gostaria de evangelho e suficiente para fazer minha família feliz e segura, e meus filhos bem comportados, mas não tanto que eu descubra minhas ambições redirecionadas, ou minhas doações por demais alargadas. Eu gostaria de levar $3 de evangelho, por favor. A pergunta que eu quero terminar nessa manhã, essa mensagem, para mim e para você é: o quanto você quer do evangelho? Quanto que você está disposto a, entre aspas, pagar pelo evangelho? Você quer só um punhadinho que faça você feliz, mas não tire você do lugar? Só um punhadinho que resolva os seus problemas imediatos, instantâneos, mas não quer, que vai gerar mais envolvimento em você? Ou você quer todo o evangelho, para que você possa mergulhar, se envolver, participar, se entregar, doar, mesmo que isso envolva autonegação, mesmo que isso envolva arrependimento e abandono de pecado, mesmo que isso envolva você pegar o teu dinheiro que você não tem e dar para abençoar a igreja ou pessoas que Deus está mandando você abençoar. Quanto que você quer de evangelho? $3 apenas? É o que você tem para dar? Ou você quer de verdade se envolver, se entregar, como a igreja de Filipos se entregou? Porque essa igreja de Filipos era uma igreja que deu muitos motivos de alegria ao coração do apóstolo Paulo. Você quer que Deus olhe para você com alegria no coração e fale: ali tem um servo meu, ali tem uma serva minha que se entregou, que se deu, que se envolve, que não faz pela metade, que não passa para o outro a bola. Já viu isso, né? Quando tem gente que é ótima de dar ideia, mas é ruim de se envolver. Eu estou começando a andar com alguns pastores mais experientes. É bom que você vai aprendendo muita coisa. Conversava com um pastor essa semana, está com o ministério já bem mais adiantado que o nosso, de tempo e de número de pessoas, de igreja. Ele dizia o seguinte, que uma coisa ele aprendeu: a igreja dele não caminha por ministérios. Nossa igreja é maravilhosa, tem 30 ministérios, jovens, adolescentes, casais, papapá. Aí você vai ver, não tem ninguém para liderar, não tem ninguém para se envolver. Ele dizia: a minha igreja trabalha por dons. Por dom. Se aparecer a pessoa com dom, com talento, com disposição para fazer, a gente tem um ministério. É diferente. Isso faz com que a igreja funcione na medida que Deus vai tocando no coração das pessoas para fazer. Que é fácil você chegar para mim e falar: pastor, eu quero encontro de casais, pastor, não tem reunião de jovens, pastor, não tem isso. A pergunta é: você está disposto a liderar os jovens? Está disposto a liderar os casais? Está disposto a fazer cursos como a Aline já fez vários aqui, chamou as pessoas a vários aqui para sábado, no feriado, e aprender sobre departamento infantil, sobre crianças, para poder dar aula aqui e ministrar? Está disposto? Envolvimento. Ou você quer apenas $3 de evangelho? Vir ao domingo, ouvir uma palavra e cantar uns louvores, dá uns $3 de evangelho. Tá bom, 5, quem sabe. Mas eu te garanto, não é só isso que Deus tem para você. Deus quer de você koinonia, envolvimento, participação, entrega. E isso passa pela igreja local. Que você possa, nessa manhã, se espelhar nos filipenses. Que você possa, nessa manhã, se espelhar nessa capacidade dos filipenses de se envolverem plenamente com aquela proposta do apóstolo Paulo, da igreja plantada pelo apóstolo Paulo. Sair do lugar, abraçar, se envolver
e perceber como vale a pena. Como vale a pena ser instrumento de Deus para abençoar pessoas. Essa semana eu tive lá com a MPC, fugiu agora. Escola da Vida. Impressionante. Eu falei na segunda-feira sobre violência na escola, no Embaixador Dias Carneiro. Embaixador no tanque, né? Falei lá na segunda-feira. Mais de 200 jovens. Muito legal. Mas eu só fui segunda-feira. Sabe por que eu só fui segunda-feira? Porque um grupo de aproximadamente 10 jovens, 8 jovens da MPC. Esse grupo foi todos os dias. Vieram aqui, pegaram cadeiras, só jovens. Pegaram as cadeiras, levaram para a escola, levaram o som, montaram tudo, armaram as palestras, se envolveram. Jovens de 20 anos, 20 e poucos anos, pregando o Evangelho. Sabe o que é isso? Envolvimento. Meu irmão, minha irmã, estude, corra atrás dos seus sonhos, mas não faça disso a sua razão de existência. Você não existe para ser um engenheiro, você não existe para ser um professor, você não existe para ser um doutor, você existe para ser um servo de Deus. Você existe para fazer a obra de Deus. E Deus está colocando você onde está, dando ferramentas para você, para que você possa fazer o que Ele quer que você faça. Você foi chamado para ser servo e para ser santo. E Deus vai usar a tua profissão, o talento que Ele te deu, o dom que Ele te deu, para que isso também se cumpra na sua vida. Não se contente apenas com $3 de evangelho, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos pedir misericórdia a Deus, graça de Deus.